Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Espero que não tenha muita interferência, né? Que teve na primeira parte aqui, tá? Essas interferência externa aqui, tá? Espero que não tenha muito, tá? Que a gente consiga aqui eu trazer o entendimento aqui para vocês, tá, pessoal? Porque você tá vendo, né? Não querem que vocês saibam disso, tá? Os espíritos aí não querem que você ouça sobre isso, não querem que você tome consciência sobre isso, tá? Para vocês ficarem aí refém aí do que já é colocado aí, tá? É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí, qual é o tema que a gente está falando? Tá falando na primeira parte, pessoal. Então, o tema que a gente está falando hoje é o que é a renúncia espiritual. Então, o que é que a gente viu que é essa renúncia, pessoal? Aí eu coloquei a outra pergunta: e por que temos que abrir mão da vida do ego? Né? Já deu uma ideia para você, né, dessa pergunta, né? A renúncia. Então, ele fala que a renúncia espiritual é um conceito, né, da espiritualidade que descreve a ação, então, descreve a ação da pessoa, né, espiritual, abrir mão de algo que considera valioso para se dedicar a um propósito maior. Então, essa pessoa está abrindo mão de algumas coisas, tá, que não estão alinhado com a verdade, com a frequência de Cristo, para fazer um propósito maior, tá? É isso que é renúncia espiritual. Aí ele fala que na espiritualidade, né, o conceito está relacionado à busca por uma vida alinhada com o ensinamento de Jesus. Então, a gente tem que estar alinhado a esse ensinamento, porque é um ensinamento evoluído, é um ensinamento dimensional, é um ensinamento da espiritualidade. E a nossa consciência tem que estar alinhado para a gente estar vibrando alto, tá, pessoal? Quem não está alinhado com o ensinamento de Cristo não renunciou ainda o ego, não ainda está na verdadeira espiritualidade. Tá fazendo aí qualquer coisa, menos espiritualidade, tá? Aí, o que mais, pessoal, que a gente viu na primeira parte? Que é um ato de fé e de confiança a Deus, né? É também um caminho para o crescimento espiritual, essa renúncia, quando você renuncia às coisas, para que você permita dedicar na oração, na meditação, no estudo da Bíblia, na espiritualidade. Então, a renúncia é para isso. Aí, se eu já não renuncio aqui de ir para as festas, de estar bem aqui, será que eu vou conseguir gravar vídeo para vocês, a gente estudar essas coisas? Será que eu vou conseguir? Eu tive que renunciar a muitas coisas aí, pessoal, tá? Mas só que as pessoas não sabem, tá? Ela veio aqui falando, nossa, você fala bem, tem um dizer, mas não sabe qual é o processo que eu estou fazendo por detrás para chegar nessa frequência. As pessoas não sabem. E às vezes até fica invejando a posição que eu tô, tá querendo chegar, fica invejando, mas ela quer chegar do jeito dela, segundo o desejo dela, não fazendo a vontade de Deus, tá? Aí a gente viu que a gente tem que renunciar à prática do mal, fazer o bem, renunciar às coisas material para buscar as coisas espiritual, renunciar a si mesmo para servir ao próximo, renunciar ao orgulho, à soberba, né? Para agir com humildade, renunciar a distrações e a preocupações mundanas para se dedicar ao trabalho da espiritualidade. Aí ele falou, o maior exemplo que a gente tem
de renúncia espiritual é de Cristo Jesus. Então, é de Cristo, né? Que renunciou sua vida como sacrifício para nós, né? A renúncia espiritual acima de tudo, esvaziar nossa alma. Então, por quê, pessoal? Ele fala que quando a gente tá cheio de coisas, tá? Tá cheio de querer, de vontade, então a gente vai ter que se esvaziar disso. E a gente viu que a palavra renúncia vem do latim, né? Parece uma palavra pesada, mas que ela quer dizer o quê? Abandonar aquela coisa que não é para fazer, esvaziamento. Então, esvaziar daquilo que não é para você estar cheio. Principalmente de bagaceira, né, pessoal? Todos nós temos, tá? E a gente tem que se esvaziar disso. Então, a gente vai se esvaziar da vontade, do pensamento, do sentimento, para a gente nos encher do sentimento da vontade de Deus. Para que ele, né? Para que eles, esse sentimento da espiritualidade esteja em nós. Senão, não vai ficar a frequência da espiritualidade em nós, pessoal. A gente tem que renunciar a algumas coisas. A gente tem que ver, não, isso não está de acordo com o que Cristo está ensinando, não está de acordo com a espiritualidade que é. Então, você vai ter que renunciar a isso. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Para que a gente entre na frequência da espiritualidade. Senão a gente vai estar fora. Como muitos religiosos estão fora da verdadeira espiritualidade, tá? Da frequência crística, mas estão lá falando de Cristo, estão lá, mas estão no desejo dele, estão agindo segundo o desejo dele. Tá? Aí foi isso que a gente viu na primeira parte. Então, é a gente se encher de Deus para a gente renunciar às coisas pequenas, como a vontade de aparecer, as discussões que travamos na casa, com a família, nas redes sociais, renunciar essa vaidade, a cada dia a gente tem que renunciar essa vaidade, renunciar a petulância, o nosso orgulho, a nossa soberba, renunciar o sentimento do rancor, da mágoa, renunciar, nossa pessoal, o sentimento de vingança que alimenta dentro de nós, renunciar à maldade que está dentro de nós. E assim é necessário renunciar para poder avançar, então, avançar espiritualmente, né? E crescer na intimidade com Deus e na espiritualidade. Então a gente avança nessa espiritualidade e avança na intimidade com Deus. Se não, pessoal, se a gente não renunciar, não tem avanço, não tem evolução da consciência. Está estagnado, está parado. Não vai para lugar nenhum, tá? Aí o que é que a gente viu mais? Tomar um chazinho aqui. O que é que a gente viu mais, pessoal? Ele falou que assim, todas as circunstâncias que, para aqueles que são chamados para fazer o serviço da espiritualidade, é edificante na construção do reino de Deus dentro de nós. Não foi isso que a gente viu, pessoal? O reino de Deus está dentro de nós. Então, vai ter que construir esse reino edificante dentro de nós. Como é? Renunciando o ego, as coisas do ego, tá? Renunciando às nossas bagaceiras. Aí você vai fazendo crescer esse reino de Deus dentro de você. E você vai começar a fruir a espiritualidade através da sua vida. O Espírito de Deus vai guiar você. Foi até disse, deixa o Espírito Santo te envolver, né?
Eu cantei a música aqui que os evangélicos cantam, tá? Aí ele fala: renunciar a nós mesmos, prevalecer a vontade divina em benefício da gente e do nosso semelhante. Então, essa renúncia vai ser benefício para você e para o seu semelhante, porque você vai se tornar um canal da espiritualidade. Um canal que algumas pessoas vão sintonizar. Tá? Tem muita gente sintonizando aqui, ó, pessoal. Tem muita gente aqui que está sendo abençoado através do meu canal. Está melhorando a consciência, está melhorando a frequência dela através do meu canal, pessoal. Tá? Meu humildezinho, simplesinho canal aqui. Teve gente até que já passou aí por várias espiritualidades, por vários grupos religiosos e não encontrou o que está encontrando agora. Tá? Agora eu sou o melhorzão. Agora eu vou deixar o orgulho tomar. Não, pessoal, tá? Isso é o trabalho da espiritualidade. E muitos caem nessa armadilha, tá? Aí ele fala, o amor verdadeiro e sincero, né? A gente viu que vai fazer a gente renunciar para a gente entrar na prática pura do amor incondicional. A gente viu também que a renúncia espiritual é o primeiro passo da libertação para a gente desprender das amarras e tomar um caminho da verdade e da vida. Enquanto você não desamarra, você não toma o caminho da verdade e da vida, que é Cristo, né? Você não toma, você não se alinha com as coisas de Cristo, você se alinha com as coisas do mundo, com o desejo do seu ego, tá? E tem muitos até religiosos que estão assim, tá? Tá tudo certo. É importante que você tem que despertar a consciência. Aí ele fala, o desapego das coisas materiais dificulta a gente tomar essa direção. Então, quando você tem apego materiais, aquele amor pelas coisas tá apegado à sua consciência, tá? Vai ter dificuldade de entrar nessa alinhamento, nessa frequência de obedecer o ensinamento de Cristo. Então, essa consciência vai ter dificuldade. Por isso que a gente tem que desapegar, pessoal. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falei sobre o desapego espiritual, tá? Senão vai criar essas dificuldades, tá? Aí ele fala, no sentido que a pessoa vivia até agora. Então, Cristo vai falar uma coisa totalmente do sentido que ela está vivendo. Então, ela vai até relutar, sabe? E talvez ela possa ouvir aqui no meu canal isso, ela pode ficar com raiva de mim, né? Querendo me dar um murro, querendo me pegar aí. Tá pensando que é eu que tô trazendo isso. Eu não tô trazendo nada novo. Tá tudo aí exposto à espiritualidade. Você que não tá entendendo, tá? Os pastores estão ensinando errado, alguns grupos religiosos estão ensinando errado para você, tá? Mas aqui você vai ouvir, tá? Você pode até ficar com raiva de mim, mas aqui você vai ter que ouvir. Aí ele fala, por isso o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores impedimentos para uma vida moral e espiritual. Então, se a pessoa tem um amor apegado, excessivo aos bens materiais, vai ter dificuldade de andar nessa vida moral e espiritual. Então, ele vai ter dificuldade de ter um alinhamento de acordo com a vontade da espiritualidade, de acordo com o alinhamento do ensinamento de Cristo. Ele vai ter dificuldade, tá? Ele não vai querer ouvir, ele vai querer o desejo dele. Então, todas essas pessoas que vão atrás desses pastores, que eles estão pregando o desejo que as pessoas querem ouvir, é por isso que ela vai. Mas aqui o meu canal, eu começo a falar essas coisas, a verdade para ela, elas não ficam. Elas vão embora. Não, não quero isso, não, eu quero outra coisa. Não é isso que eu estou querendo. Não estou querendo tomar consciência dessas coisas. Não estou querendo, estou querendo
Aí o que algum pastor... Então, por isso que aí tem aí, pessoal, tá? Os que estão levando essas pessoas a isso. Aí ele falou, pelo apego à posse dos bens, afasta o amor na sua pureza do coração da pessoa. Renunciar espiritual é uma total entrega, colocando o mestre em primeiro lugar. Ele fala que quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade, coloca o mestre em primeiro lugar, que é Cristo, né? Coloca o mestre, a gente vai ouvir a voz e a vontade de Deus. A gente vai ouvir. É o que você quer ser. Diga assim. Foi isso que aconteceu com Samuel, né? Quando estava no templo, né? Ele ouviu a voz, Samuel, Samuel. Aí ele foi falar lá pro... Ele disse, tem uma voz me chamando lá. O que é que eu falo? Ah, deve ser o Senhor. Quando ele chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor. Ensinou a ele, tá? Aí quando chamou a terceira vez Samuel, eis-me aqui, Senhor. Então, tem que ouvir a voz, a vontade do que Deus quer que você faça. Você não vem para a espiritualidade para fazer a sua vontade. Não existe isso, pessoal. Aonde é que existe isso aí? Eu vi um falando assim, um espiritualista aí, tá? Não tem nada errado não, rapaz. O negócio é a gente fazer a nossa vontade e tá tudo certo. É assim, é. Um espiritualista de um grupo aí, tá? Não posso dizer o nome, porque senão já sabe, né? Vão querer caçar meu pescoço, tá? Mas tá falando aí essas bobagens. E tem muitos aí escutando, tá? Pra gente vem pra espiritualidade, a gente tem um chamado por despertar para fazer a nossa vontade. É isso? É isso, pessoal? Tá certo? Então, eu vim para a espiritualidade agora eu vou fazer a minha vontade. É isso? Aqui é uma espiritualidade livre, tá? Mas não significa que a gente vai ter essa liberdade, até onde que eu falei, não foi? Essa liberdade espiritual para eu fazer o que eu bem entender. Não, não é assim, tá? Tá errado esse pensamento, não está alinhado com a vontade do mestre, com Cristo, tá? Aí ele fala, assim colocar o nosso desejo banais em segundo lugar. Por quê? Em primeiro lugar tem que estar a vontade do mestre que está ensinando a gente se alinhar com a vontade de Cristo, com o ensinamento de Cristo. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, é o nosso desejo. Aqueles que foram chamados, ele tem que fazer isso. Por quê? Uma pessoa que não foi chamada, ela não vai querer fazer vontade de Deus nenhuma. Ela vai querer fazer a vontade do ego dela, tá? É isso que ela vai querer fazer, tá? Aí ele fala, isso não é ruim. Então, não é ruim para a gente, tá? Pois assim que compreendemos a dependência de Deus, então você compreende que Deus está no controle. Então você passa o controle para Ele. Você fica na dependência de Deus. E o amor dele é para conosco. Então a gente entende que é o amor dele para conosco. Essas renúncias é o amor dele para conosco, tá? Que a gente está demonstrando um amor para com Deus. Aí vamos começar a segunda parte. Ó, começou o bate-boca ali, ó. Olha lá o pessoal. Ó, tava sem falar nada, tá? É isso. Parece que não quer ouvir aqui o que eu tô falando, que incomoda, tá? Eu sei que incomoda essas coisas que eu tô falando aqui, incomoda as pessoas, tá? Aí ele fala, é o amor dele para conosco. Então, é o amor dele para conosco
E a gente vai demonstrar esse amor renunciando o nosso desejo do nosso ego, as nossas coisas, tá, pessoal? Para fazer o quê? A vontade de Deus, não a nossa. Então, a gente foi chamado, pessoal, despertou, agora é para eu fazer a minha vontade. É isso? Nossa, pessoal, quanto engano, pessoal. Tá? E eu vi de um espiritualista falar isso no canal aqui no YouTube. É grave, né, pessoal? Porque não entende o que é espiritualidade, não entende o que é o chamado, não entende nada. E essas pessoas dizem que estão fazendo espiritualidade assim, desse jeito. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Se é verdadeiramente guiado pela verdadeira espiritualidade. Aí ele fala, e que somente ele basta, pois ele preenche todos nós. Então, o amor desse Deus vai preencher todos nós e dá tudo conforme a nossa necessidade. Então, ele vai preencher a gente desse amor, vai nos encher do amor, da vibração, esse Deus, quando a gente renuncia, e vai fazer o quê? Vai dar tudo a nós conforme a nossa necessidade. É o que Cristo está falando lá, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas materiais aqui vai ser um acrescento na nossa vida enquanto a gente vive aqui. Essa é a visão daqueles que estão despertos, que estão na espiritualidade, que Cristo está ensinando, tá? Então, é o que ele está aqui falando. E ele vai dar, esse Deus vai dar tanto o amor e vai dar tudo, as coisas materiais, conforme a nossa necessidade. Então, conforme a nossa necessidade, ele vai suprir. Tá, pessoal? É isso que é a frequência da espiritualidade. Não é isso aí que você tá vendo de todo mundo correndo atrás, aí, grudado aí na frequência aí da ganância aí do dinheiro, tá? Muitos grupos religiosos. E você sabe que tem aí, né? Aquele aí que um grupo, você sabe qual o grupo aí, tá? Que gosta muito de falar de dinheiro, tá? Que é um grupo que tem um símbolo lá que é o bodinho, tá? Sabe o bode? Tem um grupo aí, tá? Que muitos artistas, políticos, tudo aí é envolvido com esse grupo. E até os líderes, alguns pastores de vários grupos aí, estão nesses grupos aí também, tá? Que tá trazendo essa visão aí, tá? Distorcida do evangelho. Tem pastor que fala que quem não tem dinheiro, quem não é próspero, não é de Deus. Tá? Já ouvi muitos falar isso. Então, o homem é reconhecido pelos bens que ele tem, é pelos bens terrenos que ele tem. O homem de Deus é reconhecido por isso, tá? Mas é essa visão, porque é essa visão desse grupo aí, porque tem muitos pastores, muitos líderes desses grupos junto com esse grupo dessa pessoa que é do bodinho, do bode. Sabe quem é do bode aí? Você sabe, tá? Quem pesquisa tá desperto sabe, tá juntado, que tá trazendo essa visão aí de prosperidade, de dinheiro para fazer com que as consciências fiquem grudado nas coisas materiais, coloque o coração dela. Então, por isso que muitas igrejas evangélicas, né, não só evangélicas, até os espíritas, estão desviados da verdadeira espiritualidade que Cristo veio trazer. Está fora do alinhamento do ensinamento de Cristo, tá? Vocês sabem quem é, tá? Vocês sabem. Aí ele fala, por fim,
a renúncia está profundamente entrelaçada com a experiência da espiritualidade. Então, está relacionada. Não tem como você entrar para a espiritualidade e não renunciar às coisas, pessoal. Renunciar o ego, o desejo que não está alinhado com a espiritualidade. Você tem que ver. Então, você tem que tomar consciência, tá? Perceber, aqui não está de acordo com a espiritualidade. E você tomar consciência. Agora, você é obrigado? Não. Se você não quer obedecer, não quer nada, você não é obrigado a nada. Mas só que você vai ficar fora da frequência da espiritualidade. Simples assim, tá? Você está fora. Ah, mas irmão Samuel, eu estou aqui em um grupo aqui, eu participo aqui direto aqui. Você está em um grupo, você falou certo. Você não está na frequência, no alinhamento do ensinamento de Cristo. Tá? Talvez até esse grupo esteja desviado, está tirando você do alinhamento do ensinamento de Cristo. Porque tem muitos grupos aí que estão tirando as pessoas do alinhamento, tá? Da frequência dimensional. Tá? Tem muitos aí, tanto evangélico, espiritualista, católico, tá? Tá tudo fora da frequência verdadeiramente que Cristo veio trazer, que esse conhecimento dimensional para nossa consciência. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Melhorou aqui, viu, pessoal? Tá? Os espíritos parece que expulsou, agora parece que a gente vai continuar aqui o nosso estudo, tá? Com mais calma. Sai esses espíritos aí de querer atrapalhar aqui a frequência, tá? Aí, aí ele fala, a renunciar às coisas temporais, então, ao renunciar às coisas temporais, a pessoa crê em Deus, são lembrados de que a sua esperança estão fundamentada em uma promessa eterna. Então, aqueles que como é que se diz, renunciar às coisas temporais, às coisas terrenas aqui, dessa realidade, ele vai crescendo dentro dele, né? Ele vai crendo em Deus, vai crescendo e vai lembrando ele da esperança que está fundamentada na promessa eterna. Então, vai lembrando isso a consciência dele. Aí ele fala, as escrituras ensinam que aquele que renuncia por amor a Cristo receberão uma recompensa eterna. Não é isso que a Bíblia ensina? Que a gente vai ter uma recompensa eterna? Vai ter a coroa que Cristo vai coroar? Que o apóstolo Paulo disse, deixo as coisas do passado e sigo para frente, sigo para o alvo, para alcançar a coroa da vida. Então, não é isso que a Bíblia ensina, a nossa recompensa? Então, o apóstolo Paulo estava renunciando, ele estava se lapidando de acordo com a frequência que Cristo queria, para ele alcançar essa coroa. Então, vocês estão aqui para alcançar essa coroa. Agora não quer renunciar a nada, quer andar nos seus desejos aí, nos seus... Não vai alcançar nada, tá, pessoal? Não, você tem que entrar na frequência, no alinhamento que Cristo quer, tá? Aí ele fala, renunciar por amor de Cristo, receberão recompensa eterna. Nessa perspectiva de esperança, encoraje os fiéis a perseverar em sua renúncia, sabendo que as suas ações têm uma proposta maior no plano de vida. Então, todos aqueles sabem que veio para a espiritualidade, é um cristão, ele sabe que ele está renunciando para ganhar algo maior. Tá? Foi isso que Cristo fez lá com o jovem rico, né? Vai, vende tudo e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me e terá um tesouro no céu. O que é que aconteceu, pessoal? Será que ele obedeceu isso a Cristo? Você entende, pessoal? É difícil, tá? É difícil. Por isso que a gente tem que trabalhar essa frequência, tá?
para a gente entrar aí, porque senão você vai ficar pegado às coisas e não vai alcançar essa coroa, tá? Entende, pessoal? Aí, o que ele fala mais? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa renúncia espiritual? A Bíblia fala, pessoal. A Bíblia é a própria Bíblia que traz para a gente renunciar às coisas, sair do erro, do pecado, né? Então, a própria Bíblia ensina, tá? Mas por que os evangélicos não entram na frequência? Tá? Teve até alguns grupos, né? Evangélico aí no começo, quando eu conheci, entrou na frequência. O líder estava levando as pessoas a entrar na. Mas depois aconteceu o quê? Desviou. Saiu. Começou a colocar coisas que não tem nada a ver com o que Cristo está ensinando. Tá? Tem um monte de grupo agora sim. Então, são aqueles fundamentos filosóficos humanos que não está em Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá. A gente não leu esse versículo ontem? Então, é aquilo, colocaram doutrina de homem nas coisas aí. E tem muitos grupos agora assim, tá? Em vez de ajudar a pessoa a crescer espiritual, está derrubando mais pessoas ainda. É por isso que está tendo um crescimento, né? Eu vi uma pesquisa, está tendo um crescimento das pessoas deixarem de ir para a igreja, de ir para o templo, de ir para o culto, está deixando esse costume. E está aumentando nesse tempo agora, é pessoas buscando essa espiritualidade livre, como eu estou fazendo aqui. Essa espiritualidade sem negócio de ter um líder, um pastor. É irmão que se reúne para estudar a espiritualidade e para andar naquela frequência. Tá surgindo várias pessoas, tá tendo chamada para essa espiritualidade. É a qual eu estou falando aqui. Tem muitas pessoas sendo. Então, houve uma pesquisa aí que estava mostrando isso, tá? E a pesquisa aumentando que tem muitas pessoas saindo de grupos religiosos. Não só evangélico, né? Mas também católico. Tem gente saindo do centro espírita. Tem gente saindo de vários grupos aí religiosos. Tá? Por quê? Querem controlar as pessoas, tá? Na marra, tá? Querem controlar na marra. E as pessoas estão despertando para isso, tá? Aí, será que a Bíblia fala? Então, vamos ler. Mateus 16, 25 e 26. Vamos ler. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perderá a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, pessoal, olha o que Cristo fala aqui. Quem quiser salvar a sua vida, então, salvar e seguir a Cristo, né? A perderá. Então, você tem que perder essa vida do ego, essa vida do desejo. Qual é a minha pergunta que eu coloquei lá, pessoal? Por quê? E por que temos que abrir mão da vida do ego? Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir fazer a vontade, estar alinhado com a vontade de Deus e de Cristo. Então, ele fala, perderá. Então, você tem que perder aí. Muitas coisas aí você vai ter que renunciar. Mas quem perder a sua vida por minha causa, então, por amor a Cristo, você começa a renunciar, começa a entrar na frequência. Então, o que é que ele fala? Você vai encontrar essa vida, a verdadeira vida, a vida da consciência. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então, o que adianta você ganhar aí o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, perder a sua alma, que é o quê?
você entrar na morte eterna, que é a separação de Deus. O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Qual o homem que vai poder dar em troca da sua alma? Tá? O inimigo quer a sua alma, tá? Quer o quê? É tirar você da frequência de Deus, separar você de Deus e você ficar junto dele. É isso que ele quer. Ele está conseguindo aí em algumas pessoas, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Então, você não pode ser discípulo de Cristo se não ter a renúncia das coisas do ego, tá? Você não pode ser um discípulo. Você vai ter dificuldade. Começou aí, ó, pessoal, ó. A criança tava tão quieto aqui, tá? Começou aí, ó. É difícil, tá? É difícil. Aí ele fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo e que possui, né? Principalmente bens, coisas aí, não pode ser meu discípulo. Então, não pode andar com Cristo, não pode seguir a Cristo. Não pode. Você não está na frequência. Foi por isso que Cristo falou para o jovem rico, tá? Vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, terá um tesouro no céu. Ele sai dali triste, porque isso eu não consigo fazer. Tá? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmão, pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, é assim que a gente tem que se apresentar espiritualmente. Com culto racional, de que a gente não está preso à nossa consciência, a nada dessa realidade, a nosso ego, para poder fazer a vontade de Deus. Isso é uma racionalidade, tá? Então, ele fala que é um sacrifício vivo. Então, apresente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É o vosso raciocínio, é a sua consciência trabalhando, raciocinando para trabalhar, fazer essa renúncia. Se você não toma consciência, não tem esse culto racional, esse culto racional o quê? O culto racional é de você. Então, é você tomar consciência do que é a frequência de Cristo e do que não é. E você se alinhar. Não, eu vou me alinhar aqui em fazer o bem, em fazer as coisas de Cristo. Isso que é um culto racional. Não está falando de culto na igreja. Não está falando disso não, pessoal. Está falando do culto da nossa consciência, de compreender aquilo que a gente tem que renunciar, tem que se colocar como um sacrifício vivo. É isso, pessoal. Mas muito aqui não entende esse texto e começa a dizer o culto racional. Que culto racional? Culto da igreja? Não. Ali serve para que você tome consciência, porque eu falei, o estudar da consciência é o quê? Quando você ouve aqui meu vídeo, tá? Aí mesmo você não tá, vai para o trabalho, você tá pensando, nossa, aquilo que o irmão... Então, você está estudando, então você está raciocinando, você está fazendo um culto a Deus. A sua consciência, tá? Tá fazendo um culto a Deus ali. Você está pensando, nossa, aquilo que... Então, isso é tomar consciência. Tá? É o que eu estou querendo aqui levar, essas consciências que chegam aqui no meu canal, tá?
Aqui não chega, eu não posso fazer nada por ela. Tá? A espiritualidade aí vai trabalhar do jeito que ela entende lá, tá? Mas quem chega aqui vai ter que entrar nessa frequência crística, nesse ensinamento que Cristo está passando para a gente. Então, o que mais que ele passa aqui, o ensinamento? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que foi crucificado, foi crucificado com Cristo. Por que ele está falando crucificado? Porque ele está renunciando muita coisa para poder fazer a vontade de Cristo. É por isso que ele disse, já não sou eu que vive. Então ele passou o controle. Ele renunciou muitas coisas, passou o controle, mas é Cristo que vive em mim. Será que vocês podem falar isso, pessoal? Será que essas pessoas religiosas podem falar isso que o apóstolo Paulo falou? Tá? Falar não, isso ser demonstrado na sua frequência. Será que você pode demonstrar isso na sua frequência? Porque eu estou vendo as suas frequências aí, estão totalmente fora do alinhamento da espiritualidade. Tem muitos aí de igreja, tá fora. Tá fora do alinhamento. Então, ele falou que Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, então, ele está falando, a vida que eu estou vivendo agora nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, ele vive pela fé, que me amou, né? Então, ele está fazendo isso por amor a Cristo, a obra de Deus, a Cristo, a espiritualidade. E se entregou por mim. Então, o amor de Deus constrangeu o apóstolo Paulo. Que ele renunciou às coisas que era para ele fazer a vontade de Deus, tá? E isso tem que acontecer com a gente, tá, pessoal? A gente precisa entrar nessa frequência. Aí ele fala, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então, é o que ele está falando lá, que ele foi crucificado. Então, muitas coisas que ele considerava lucro aqui dessa vez, ele passou a considerar como perda, por causa do amor que constrangiu, o amor de Cristo. Tá? Mais do que isso, considero tudo como perda. Então, mais do que isso, eu considero tudo como perda. O importante para mim aqui é fazer a vontade de Cristo, é fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Tá? Comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Então, ele perdeu todas as coisas. Não vou fazer mais a minha... É vontade dele. Ele renunciou, tá, pessoal? Perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, eu considero isso como esterco. Todo o meu conhecimento não se compara ao conhecimento de Cristo. Por isso que eu renuncio tudo aqui, tá? Ele fala, perdi todas as coisas para conseguir e considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, ganhar, entrar na frequência. Será, pessoal, que a gente consegue chegar assim como o apóstolo Paulo está falando, pessoal? Será que a gente consegue ou a gente não consegue? Não, emoção, não, a gente não consegue não, porque tem muita coisa que a gente gosta aqui, tá no ego, tá? É isso, pessoal. Isso é verdadeira espiritualidade, tá? Verdadeira frequência.
Aí Colossenses 3, versículo 5. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, olha o que o apóstolo Paulo manda a gente tirar da nossa consciência: a natureza terrena. A gente tem que sair dessa frequência do ego, da natureza terrena. Então, ele aí delimitou aqui algumas coisas que você tem que evitar, que é da natureza. Então, a imoralidade sexual. Então, pessoal, o sexo não é proibido quando ele está na frequência da espiritualidade. O sexo não é proibido, mas a imoralidade, tá? Por exemplo, eu vou para carnaval agora, bebo tudo e saio me deitando aí com homem, mulher, deito aí, faço o sexo para satisfazer aquele meu desejo sexual. Então, isso é uma imoralidade sexual. Porque Deus criou o sexo para o homem e a mulher de acordo com a frequência dimensional. Porque essa é uma energia boa, tá, pessoal? Quando está na frequência de acordo com é uma coisa boa, mas a imoralidade está fora da frequência. Então, ele falou a imoralidade sexual, a impureza, então tudo que vai trazer impureza, né? Paixão, então quando você entra em qualquer paixão, paixão por futebol, paixão por político, aí defendendo todas as paixões, tá? Tá fora da frequência da espiritualidade. Desejo mal, então você começar a alimentar desejo mal até de fazer para outra pessoa, então tá fora da frequência, não pode existir isso, tá? Tem que morrer tudo isso. E a ganância. Agora, pessoal, olha como tá aí os grupos religiosos. Qual é a pregação dessas pessoas? Qual é, pessoal? Coloca aí nos comentários aí. Vocês vão para o grupo deles. Vocês sabem o que eles estão pregando. Qual é? Eu estava vendo agora um aí que estava dando chave de ouro para abrir porta aí. A porta da riqueza. Estava lá. E cada chave ia custar R$300. Uma oferta de R$300. Eu estava vendo aí. Um pregador falando isso aí. Então, quando você entra também nessa frequência de ganância, você entra na idolatria. Então, essas pessoas estão em tudo na idolatria. Tá idolatrando esse dinheiro, tá? E tá colocando amor em cima disso e é idolatria, porque o seu amor tem que ser colocado a Deus. A sua consciência tem que colocar aquele seu amor a Deus. Mas tem muitos grupos desviando aí pessoas, tá? Entrando nessa idolatria e não sabe. Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 5. Já lemos essa, né? Hebreus 13, versículo 5. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Então, olha o que em Hebreu o apóstolo Paulo traz aqui para a gente, pessoal. Será que está de acordo com a espiritualidade isso que o apóstolo Paulo está falando? A gente vai estudar, tá? Então, o que é que ele fala? Conserve-se livre. Então, ele está falando com o quê? Com a sua consciência. Então, sua consciência tem que estar livre do amor, por quê? O amor da nossa consciência, do nosso ser, é para ser dado a Deus. Então, conserve a sua consciência, tem que estar conservado livre do amor ao dinheiro. Agora, quer dizer, irmão Samuel, então você não quer dinheiro não, né? Você não vai usar o dinheiro não, né? Eu usei agora de manhã mesmo que eu saí para marcar
O dentista eu usei dinheiro. Mas ele está falando do dinheiro em si? Não, ele está falando do sentimento que bota na sua consciência, na sua alma, que é o sentimento do amor por esse dinheiro. Ele está falando disso. Por isso que eu tenho aí meu Pix também, tá? Para vocês ajudarem aqui o trabalho da espiritualidade. Tá aí meu Pix, tá? Eu quero o dinheiro para ser usado para as coisas da espiritualidade, tá? Para o movimento. Mas eu vou ficar pegado a isso? É tanto que eu não faço negócio de campanha aqui, engano vocês, não vendo o curso, não faço nada. E nem faço campanha para vocês colocarem aí o Pix aí, tá? Porque um dia eu vi um espiritualista aí fazendo a campanha de quem colocasse mais Pix para ele. Aquele colocar o maior Pix aí. Tá, pessoal? Eu não faço isso. Tá aí. Eu coloco e deixo que a espiritualidade toque no seu coração. É isso que eu faço. Porque eu não tenho apego a essas coisas materiais. O dinheiro, se vocês colocarem, vai ser usado para o trabalho da espiritualidade aqui. Ajudar a manter as coisas aqui. Quem sabe, se for um bom dinheiro, eu possa comprar um computador, umas coisas aqui para o canal, tá? Quem sabe eu posso fazer isso. Tá? Vai depender. Tá? Mas se não, a gente continua o processo, tá? Sem explorar ninguém, sem colocar ninguém. Por que ele fala isso, pessoal? Contente com o que você tem. Porque Deus mesmo disse. Então ele está dizendo que Deus disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Agora vamos ver se está de acordo com a espiritualidade aqui. Vamos ler Mateus 19, 20. Vamos ver o que é que o nosso mestre ensina, se o apóstolo Paulo está de acordo com o nosso mestre. Vamos ver se ele está de acordo. Não acumule, Mateus 6, 19 e 20. Não acumule para você tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então, você vê que o apóstolo Paulo está de acordo. Então, ele diz: contente com o que você tem aqui material, porque você tem que acumular tesouro no céu. Como é que você acumula esse tesouro no céu? É você enviando Pix para para qualquer grupo aí religioso? É você enviando Pix? Guarde aí, meu tesouro no céu. É assim, pessoal? É o quê? É a sua boa obra. Quando você faz a boa obra, tá? Então você usa essa energia aqui, que é o dinheiro aqui, para fazer a boa obra, você vai acumular um tesouro no céu. Por isso que Cristo falou para o jovem rico: esse dinheiro aí não vale de nada, vai vendo os pobres, porque essa obra de você dar aos pobres aí vai fazer com que você tenha um tesouro no céu. Foi por isso que ele falou isso para o jovem rico. E ninguém entendeu. E ninguém, nenhum grupo ainda, querem cumprir isso aqui, tá? Ninguém quer entrar nessa frequência de Cristo, tá? Nenhum grupo aí está ensinando outra frequência, ensinando vocês ficarem grudados aí nas coisas materiais. Então, é outra frequência. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Tito 2, versículo 12. É esta a graça. Nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus. Então, olha o que ele fala. Tito está de acordo com o que Cristo está falando, com o que o apóstolo Pedro e com o apóstolo Paulo está falando. Então, você vê que o pensamento
dos apóstolos estão de acordo. Então, o que ele fala? Esta é a graça, então. Esta é a graça. A graça nos ensina que devemos renunciar todas as coisas que desagradam a Deus e os desejos do mundo. Então, toda aquela coisa que não está alinhada com a frequência da espiritualidade, com o ensinamento de Cristo, vai desagradar a Deus. Então, temos que renunciar todas essas coisas que estão atrapalhando a gente de a gente agradar a Deus. Tá? E o desejo do mundo, tá? Do mundo do ego, do mundo do desejo, tá? E que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa e com devoção a Deus. Então, essa é a maneira, Tito está ensinando aqui como a gente tem que viver nesse mundo aqui, tá? O mundo aí totalmente corrompido, mas a gente vai viver de maneira prudente, né? Fazendo aquilo que é permitido para a espiritualidade de uma forma prudente, justa, então fazendo justiça e com devoção a Deus. Então, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus. É claro, pessoal, por que a Bíblia é clara, mas por que estão errando essas pessoas que estão aí nesses grupos? Por que estão errando? Porque falta esse entendimento para a consciência. Aí o que é que ele fala mais? É 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, tudo que está no mundo do desejo do homem não vem do Pai. Então, se você coloca os seus olhos, a cobiça da carne, você pratica a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, de ter algo, tá? É ostentação dos bens, não vem do Pai. Isso é coisa do seu ego. Então, o que é que esses pregadores estão fazendo? Estão fazendo que você deseje coisas materiais para o quê? Sua consciência ficar preso e não fazer a vontade do Pai. Está desviando você, desviando a sua consciência da verdadeira espiritualidade, da verdadeira frequência. É isso que eles estão fazendo. E aí vocês vão ficar no mundo preso, o mundo jaz do maligno. Então você vai ficar preso debaixo do poder do maligno. Tá, pessoal? Eu estou na igreja, tá no poder do maligno. Se não está de acordo com a frequência da espírita, tá fora. Tá? Tá debaixo do poder. Você tá ainda no pior grupo da Matrix, que é o grupo religioso, né? Esse grupo aí, meu amigo, é problema, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece a quem pertence. E mais, aparta-te da injustiça e todo aquele que professa o nome do nosso Senhor. Então, Deus conhece quem está na verdadeira espiritualidade. Deus conhece o seu, tá? O Senhor conhece aquele que pertence. E ele tem um selo, que é o selo do Espírito Santo, não é? É aquele que foi selado pelo Espírito Santo. Então, ele tem um selo que lhe pertence, que ele vai demonstrar o quê? Que essa pessoa se afasta da injustiça. Então, todo aquele que começa a se afastar da injustiça e praticar a justiça, ele tem o selo da espiritualidade. Então, você vê um pregador, pessoas de algum grupo que não se afasta da justiça, está fazendo mais injustiça ainda, está enganando, está mentindo, está fazendo mais injustiça ainda, não tem o selo e não pertence ao Senhor. É claro, Deus conhece dele. Então, a espiritualidade sabe quem é dele. Ele sabe quem é que está na frequência, andando de acordo com a espiritualidade. Ele sabe. Não adianta aí você fingir aí
indo para a igreja. Não adianta, tá? Ele conhece aí cada pessoa, tá? Tem pessoas que estão me assistindo aqui, só porque vocês não estão interagindo aqui comigo, mas a espiritualidade ele conhece, viu? Ele sabe se você é chamado ou não. Ele sabe se você está na espiritualidade ou não, tá? Então, ele conhece o dele que tem um selo. Qual é o selo que vai demonstrar? É que todos que são dele vai se afastar da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todos que falam o nome dele vai se afastar da injustiça. Então, pessoal, se você vê aí líder, alguma pessoa de grupo aí cometendo injustiça aí, não pertence a Cristo, não pertence à espiritualidade. Essa pessoa não tem um selo de Cristo, não pertence à espiritualidade, tá? Repare aí, tá? Você vai reparar isso aí. Tá certo, pessoal? Então, vamos terminar aqui, porque para não começar a zoada de novo, tá? A interferência. Nossa, hoje a interferência foi cada grito aqui, tá, pessoal? Vocês vão ouvir aí, tá? No vídeo, cada grito aqui que minha mãe aqui, minhas familiares aqui deram, tá? Mas eu espero que não atrapalhe, né? Me deu até susto, tá? Eu tomei até um susto, a pessoa grita lá, você pensa que é alguma coisa que está acontecendo, né? Então, isso desvia o raciocínio, a frequência que eu estava falando para vocês. Você viu? Eu chamei até atenção. Para que você está fazendo isso? Você está vendo que eu estou gravando aqui? Tá? Mas essas pessoas são assim, pessoal, tá? Aí só a espiritualidade para trabalhar nessa consciência. Mas eu entendo, tá? Eu entendo porque elas aqui são primeiros a sentir incomodado, tá? São primeiros a sentir incomodado do que eu estou falando aqui. Então, é por isso que eu vejo, pela influência dele, pelo comportamento dele, eu vejo que isso vai incomodar muitas pessoas. Então, incomoda eles. Então, eles estão assim, reagindo assim, porque está incomodando o espírito dele, tá? Mas agradecer por tudo, tá, pessoal? Agradecer pela espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Para não continuar zoada, tá? Tchau!